Sejam bem-vindos a esse espaço de devocional, onde a gente quer compartilhar a palavra de Deus com você, encorajar você a conhecer mais a Deus e a se relacionar profundamente com Ele através da sua palavra. Nós estamos no livro de Hebreus, um livro que relata ou faz uma releitura de muitos aspectos do Antigo Testamento, algumas experiências do personagem do sacerdote, dos sacrifícios, e mostrando que Jesus faz essa mediação entre nós e Deus. Nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, mas Ele é o único e perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós estamos no capítulo 4, você tem acompanhado o devocional. E no capítulo 4 eu quero ler os versos 13 a 16, eu quero tirar algumas verdades daqui desse texto. E aí ele diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Primeira coisa, queridos, que eu quero afirmar categoricamente para você é que nada foge da soberania de Deus. Nada foge da soberania de Deus. E certamente você tem dúvidas a respeito das coisas que acontecem ao seu redor. Certamente você tem dúvidas a respeito do agir ou do silêncio de Deus em determinadas situações. Mas eu quero dizer para você que Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo soberano sobre as nossas vidas. Porque se nós compreendêssemos Deus completamente, se nós entendêssemos tudo o que Ele faz ou deixa de fazer, Ele simplesmente deixaria de ser Deus, Ele se tornaria alguém como nós, criatura, e portanto nós não confiaríamos nele, não confiaríamos a nossa vida a Ele. Mas nós o confiamos ainda que não compreendemos tudo. Nós dedicamos a nossa vida a Ele, depositamos a nossa fé ainda que a nossa mente e o nosso conhecimento não chegou ainda à capacidade de crer totalmente. Ele é soberano. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus está enxergando cada ponto da história e Ele está redimindo todas as coisas por meio de Jesus. Que Senhor abra os nossos olhos, os olhos da fé, para perceber o agir de Deus na nossa vida, através da nossa vida ao nosso redor. A graça de Deus entranhado no caos da vida. Que coisa maravilhosa perceber a luz, os flashes de luz do Senhor penetrando em meio às trevas. Segundo aspecto, verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E a segunda verdade que eu quero proclamar aqui é que nós devemos proclamar as palavras o que o coração ainda não pode crer. Professar a nossa fé, professar palavras, a palavra de Deus, as promessas de Deus, ainda quando o nosso coração ainda não conseguiu crer, ainda quando essa realidade do reino de Deus não foi desvendada diante dos nossos olhos, nós somos chamados a crer. Porque felizes, diz o apóstolo Pedro, felizes são aqueles que creem ainda que não veem. Um Deus que se revela na pessoa de Jesus, mas que para muitos de nós não se revelou concretamente, em carne e osso, não se revelou diante dos nossos olhos, e para isso é necessário fé. Crer no que os olhos ainda não conseguem ver. Para mim, esse é a janela, o lugar da adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós confessamos aquilo que o nosso coração está desejoso de crer. Quando nós cantamos, por exemplo, que o Senhor ressuscitou, quando nós cantamos que nós podemos crer no amanhã, porque Deus vivo está, nós estamos declarando a vida
sobre a morte, ainda que os nossos olhos não conseguem ver, ainda que os nossos olhos estão vendo os nossos familiares presos no caixão, no cemitério, ainda que os nossos olhos não conseguem ver essa realidade da ressurreição, o Senhor vai abrindo os nossos olhos espirituais para perceber essa realidade. E quando nós cantamos, nós declaramos para o mundo espiritual aquilo que nós cremos, até que o nosso coração chegue também a crer. Terceiro, a palavra do Senhor nos ajuda dizendo que precisamos nos achegar a Ele com confiança. Por isso a palavra do Senhor diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Terceiro lugar, se achegar a Ele com confiança. Ele é digno da sua confiança. O Deus que foi fiel no passado, Ele tem crédito. Ele é digno da sua confiança hoje e amanhã. E por fim, o Senhor que é fiel no passado, Ele continua também intervindo na história por meio da sua graça. Por isso, encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Estabeleça esse relacionamento de confiança. Creia, ainda que seus olhos não enxerguem, mas saiba que Ele continua sendo Deus, ainda que incompreensível em muitas questões para nós. Simplesmente creia e veja pelos olhos da fé. Amém.